Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 3. Vamos para a segunda parte do Teorema de Green. Bora lá! Nessa videoaula, vamos trabalhar com versões estendidas do Teorema de Green. Vamos ver alguns exemplos. Inclusive, o último exemplo aqui é um exemplo bem importante. Então, bora começar. Apesar de termos demonstrado o Teorema de Green somente para o caso particular onde D é simples, podemos estendê-lo agora para o caso em que D é a união finita de regiões simples. Então, por exemplo, se D é uma região como mostrado nessa figura abaixo, então podemos escrever a região D como a união de D1 com D2, onde D1 e D2 são ambas regiões simples. Agora, observe mais ainda. A fronteira aqui de D1 é a união de C1 com C3. Tá? E a fronteira de D2 será a união de C2 com menos C3. Observe que a ida aqui é C3, então a volta é menos C3. Portanto, podemos aplicar o teorema de Green em D1 e D2 separadamente. Observe que tanto D1 quanto D2 são regiões simples fechadas e a orientação aqui das duas regiões são que positiva. Então, vamos obter que a integral de linha de P dx mais Q dy sobre a nossa curva C1 união com C3 será igual à integral dupla desse cara dA sobre a região D1. E também vamos ter que a integral de linha de P dx mais Q dy sobre a nossa curva C2 união menos C3 será igual à integral dupla desse carinha dA sobre a região D2. Então, beleza. Agora, se somarmos as duas equações anteriores, essa da esquerda e essa da direita, observe o que vai acontecer. As integrais de linha sobre C3 que tem aqui e menos C3 que tem aqui vão se cancelar. Observe que nós podemos reescrever essas integrais aqui, onde vamos ter a integral de linha desse cara sobre a curva C1 mais a integral de linha sobre a curva C3. E vamos fazer o mesmo aqui. Só que a integral de linha sobre C3 e menos C3 vão se cancelar. Dessa forma, vamos obter que a soma dessas duas integrais será a integral de linha de P dx mais Q dy sobre C1 união com C2. E isso, utilizando o teorema de Green, será a integral dupla desse cara dA sobre a região D. Tá? Então, observe que nós utilizamos o teorema de Green, onde D é igual a D1 união com D2. E, uma vez que sua fronteira é a união de C1 com C2. Beleza, pessoal? Então, de forma geral, o mesmo tipo de argumentação nos permite estabelecer o teorema de Green para qualquer união finita de regiões simples que não se sobreponham. Então, aqui nós temos a figura 7. Então, nós temos uma região aqui que não é simples. Podemos dividir ela em várias regiões simples e, em seguida, utilizar o teorema de Green. Beleza? Exemplo 4. Calcule a integral de linha de y² dx mais 3xy dy sobre a curva C, onde C é o limite da região semianular D contida no semiplano superior entre os círculos x² mais y² igual a 1 e x² mais y² igual a 4. Então, a região D está entre essas duas curvas. Nós temos aqui metade de uma circunferência de raio 2 e aqui metade de uma circunferência de raio 1, e limitada pelo eixo x, beleza? Então, observe que, apesar de D não ser simples, o eixo y aqui vai dividir em duas regiões simples. Em seguida, vamos utilizar coordenadas polares e podemos escrever essa região D como todos os pontos rθ, onde o r varia de 1 a 2 e o θ varia de 0 a π. Portanto, o teorema de Green fornece que a integral de linha desse cara sobre a curva C será igual à integral dupla de derivada parcial de Q em relação a x menos derivada parcial de P em relação a y. A derivada parcial desse cara em relação a x vai ser 3y. E a derivada parcial desse cara em relação a y vai ser 2y. Observe que tem um menos na frente. 3y menos 2y dá y.
E aí, né, passando para a coordenada polar, sabemos que y é r seno θ. O nosso dA é o r dr dθ, o raio varia de 1 a 2 e o θ de 0 a π. Beleza, agora é só integrar isso, né? Eu separei em duas integrais. Observe que nesse caso podemos fazer isso, né? O r aqui variando de 1 a 2, o θ variando de 0 a π, e só integrar e vocês vão chegar na resposta 14/3, ok? Vamos ver um resultado bem importante em relação ao teorema de Green. O teorema de Green pode ser aplicado para regiões com furos, ou seja, regiões que não são simplesmente conexas, como essa aqui da figura 9. Olha que interessante, hein? Observe que a fronteira C da região D dessa figura é constituída por duas curvas fechadas simples, C1, essa aqui externa, e C2, essa interna. Nós assumimos que estas curvas de contorno são orientadas de modo que a região D, tá? Essa região aqui de rosinha clara, está sempre do lado esquerdo enquanto a curva C é percorrida. Então, se você pensa, né, numa pessoa percorrendo aqui C1, andando no sentido anti-horário, a região D vai estar do lado esquerdo dela. Agora, se você pensa em uma pessoa andando sobre a curva C2, ela vai ter que andar no outro sentido para que D esteja à esquerda dela. Tá? Um bom jeito de lembrar. Assim, o sentido anti-horário é positivo para a curva exterior C1, mas no sentido horário para o interior da curva C2. Beleza. Se dividirmos D em duas regiões, D1, D', né, e D2', pela introdução das retas mostradas nessa figura 10, então aplicamos o teorema de Green a cada uma das regiões D' e D2'. Então, observe que se colocarmos uma reta, uma divisão aqui, vamos poder aplicar o teorema de Green em ambas regiões. Observe que em D' aqui você vai ter uma região, olha, orientação positiva, né? A região é simples e fechada. E sobre D2', vamos ter também uma região aqui de orientação positiva, né? Onde que ela é simples e fechada. Então, nesse caso, nós vamos conseguir aplicar o teorema de Green. Então, observe que a integral dupla desse cara sobre a região D é a mesma coisa que a integral dupla desse mesmo cara sobre a região D', mais essa integral dupla desse cara, né, sobre a região D2', que será igual à integral de linha, né, dessa primeira parte aqui, sobre a fronteira de D', mais essa outra integral de linha sobre a curva que está na fronteira de D, duas linhas, beleza? Agora, olha que interessante. Como as integrais de linha sobre a fronteira, sobre essa partezinha e essa partezinha, são em sentidos opostos, elas se cancelam e vamos obter que a nossa integral dupla desse cara sobre a região D será igual à integral de linha sobre a curva C1, tá? C1 está aqui, mais a integral de linha sobre a curva C2, que é justamente a integral de linha sobre a curva C. Então, chegamos que essa integral dupla sobre a região D é igual à integral de linha sobre a curva C, que é o teorema de Green para a região D. Então, olha que interessante, né? Exemplo 5, um exemplo muito importante aqui para finalizarmos nossa aula. Se tivermos um campo vetorial da seguinte forma: menos yi mais xj sobre x² mais y², mostre que a integral de linha desse campo vetorial sobre a curva C será igual a 2π para todo o caminho fechado simples que circunde a origem. Então, pode ser qualquer caminho aí, né, que circunde a origem. A integral de linha desse campo vetorial será igual a 2π. Então, bem interessante, né? O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte. Se a gente calcula a derivada parcial de Q em relação a x, observe que Q aqui é x sobre x² mais y². Fazendo a derivada parcial de Q em relação a x, você obtém esse cara. E de forma, né, análoga, se você faz a derivada parcial de P em relação a y, P é quem? Menos y sobre x² mais y². Você vai obter o mesmo carinha. E aí, caso você queira utilizar o teorema de Green, o que aconteceria? Esse cara menos esse cara daria zero. Então, aquela integral dupla seria zero. Portanto, essa nossa integral aqui do nosso campo vetorial sobre a curva C daria zero.
Mas aqui, no exercício, ele está falando que vai dar 2π. Então, o que está acontecendo? O ponto é que o ponto 0, 0, ele não está definido para o nosso campo vetorial. Então, nesse caso, não podemos utilizar o teorema de Green. Por isso, o resultado não será zero. E aí, vamos fazer um procedimento utilizando o que nós acabamos de ver para tentar utilizar o teorema de Green e, assim, resolver essa integral de linha. Então, bora lá. Solução. Como C é um caminho fechado arbitrário, contendo a origem em seu interior, é difícil calcular a integral dada diretamente, calcular essa integral diretamente. Então, vamos considerar um círculo anti-horário orientado C' com origem no centro e raio A. Então, a origem está aqui. Vamos considerar, né, uma outra curva, no caso um círculo, no sentido anti-horário. Vamos chamar essa curva de C', tá certo? E aqui de raio A, onde A é escolhido para ser pequeno o suficiente para que C' esteja contido em C, conforme nessa figura. Beleza. Agora, seja D a região limitada por C, né, e C'. Então, a orientação positiva do limite é C união com menos C'. E aplicando a versão geral do teorema de Green que acabamos de ver, nós podemos falar que a integral de linha do nosso aqui campo vetorial sobre a curva C mais a integral de linha desse mesmo campo vetorial sobre a curva menos C' vai ser igual, aí utilizando o teorema de Green, né, vai ser igual à integral dupla dessa diferença de derivadas parciais dA sobre a região D. Beleza. Esse cara aqui, como eu coloquei anteriormente, é esse y² menos x² sobre esse cara aqui ao quadrado menos o mesmo carinha, né? Fazendo a conta, essa conta aqui dá zero. Só que observe que nós estamos interessados em calcular essa integral de linha aqui, ó, que é a mesma que ele está falando, que é 2π. Então, observe, se esse cara deu zero, significa que essa primeira integral é igual a menos essa integral. Logo, nossa integral de linha do campo vetorial dado sobre a curva C será igual à integral de linha do mesmo campo vetorial sobre a curva C'. Então, observe que menos a integral de linha do nosso campo vetorial sobre a curva menos C' é igual a essa integral. Logo, né, a nossa integral de linha do campo vetorial f sobre a curva C que queremos calcular é igual à integral de linha de f do campo vetorial dado sobre a curva C', ok? E observe que calcular essa integral é mais tranquilo, porque C' é um círculo ali, né, de raio A. Agora podemos calcular facilmente essa integral usando a parametrização dada por R de t é igual a cosseno ti mais A seno tj, com t variando de 0 a 2π. Então, o nosso x é o A cosseno t e o nosso y é o A seno t. Logo, a integral de linha que queremos calcular, que é igual a essa integral de linha que é mais fácil de calcular, fica igual à integral de f de r de t escalar com r' de t dt, com t variando de 0 a 2π. Então, basta substituir, né, o x aqui, que é esse cara, e o y, que é esse cara, em nosso campo vetorial e fazer o produto escalar com o r' de t. Então, observe, né, que substituindo aqui no lugar do y, vamos ter A seno t, ok? Vai ficar menos A seno t, escalar com a primeira componente desse cara, né? Que ao derivar aqui, ficaria menos A seno t, que está aqui. Beleza? E assim por diante, você vai continuando, né? Mais, quem que é o x aqui? A cosseno t, beleza. Quem que é a derivada aqui? A cosseno t. Então, observe que vamos ter um A ao quadrado, seno ao quadrado de t, mais A ao quadrado, cosseno ao quadrado de t. Beleza? Isso aqui vocês vão simplificar, né? Colocando o ao quadrado aqui em evidência, fica ao quadrado sobre ao quadrado, que dá 1. Então, temos uma integral bem simples agora, né? Integral de 1 dt, com t variando de 0 a 2π, e isso, por sua vez, é 2π. Então, finalizamos o exercício, na verdade, o exemplo, né? Antes de finalizarmos a nossa videoaula, gostaria de fazer uma última observação em relação a esse exemplo, tá? O exemplo que acabamos de ver. Então, o campo vetorial foi dado, é esse daqui. Vimos que a derivada parcial de q em relação a x é igual à derivada parcial de p em relação a y. E nós vimos, né, em alguns teoremas anteriores, das aulas anteriores, que quando esses caras são iguais,
então o nosso campo vetorial é conservativo. Só que tem um detalhe aí, né? E aí, tínhamos que, se esse campo vetorial é conservativo e queremos calcular uma integral de linha desse campo vetorial sobre uma curva C fechada, então essa integral de linha desse campo vetorial sobre a curva fechada era igual a zero. Ora, se a integral de linha que acabamos de ver é 2π, por que aqui está dando zero? É porque tem um detalhe, né? Na hipótese desse teorema, falava que para isso acontecer, né, a integral de linha de um campo vetorial sobre a curva C, sendo esse campo vetorial conservativo, daria zero se a nossa região fosse simplesmente conexa. Nesse caso, ela não é simplesmente conexa. Tem um buraco aqui, né? O ponto 00 não pertence ao nosso campo vetorial. Portanto, não é válido o teorema que eu acabei de falar. Então é só tomar um certo cuidado, tá bom? Pessoal, então é isso. Lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 2 do Sturt. Um grande abraço e até a próxima!